Webinars DGE. Direção-Geral da Educação, Ministério da Educação e Ciência. Divulgação de projetos, iniciativas e boas práticas na educação portuguesa. Vamos dar início a mais um webinar, hoje dedicado à rede Euroguidance, dando conta de 2 exemplos de atividades interpares. A rede Euroguidance tem como objetivo apoiar os Estados-membros no desenvolvimento dos seus serviços de orientação e fomentar uma perspectiva europeia da orientação, potenciadora da mobilidade, tanto ao longo do percurso educativo como profissional. A concretização destes objetivos passa, nomeadamente, pela participação dos técnicos em atividades de aprendizagem interpares e pelo contacto direto com as realidades e as boas práticas dos diferentes Estados-membros. Neste webinar, pretende-se dar a conhecer 2 dessas experiências. Para isso, convidamos o Dr. Paulo Fonseca, psicólogo na escola, ajude-me. Na Escola Secundária Tomás Pelaia. Exatamente. E a doutora Maria João Saraiva, que é psicóloga na Escola Secundária Quinta do Marquês. Muito bem. Portanto, eu iria passar a palavra ao Dr. Paulo para nos dar uma ideia do que foi a visita à Dinamarca. Muito obrigado. Antes de mais, dizer que esta experiência, este contacto com outra realidade do reino da Dinamarca permite aos técnicos perceberem quer o funcionamento dos seus sistemas educativos, quer os mecanismos de apoio à orientação escolar e profissional que existem nesses países. O sistema educativo dinamarquês compreende, à semelhança do sistema educativo nacional, um ciclo de escolaridade obrigatória que difere do nosso porque é um ciclo de escolaridade obrigatória até aos 10 anos de escolaridade. Os jovens são obrigados a terem um diploma de estudos que atesta os seus conhecimentos ao nível do 9º ou do 10º ano de escolaridade da Dinamarca e a diferença que faz entre terem os 9 ou os 10 anos de escolaridade depende daquilo que são os seus projetos em termos futuros. Se pensarem numa formação pós este nível secundário ao nível do ensino superior, têm que se submeter a provas para os quais têm que ter bons resultados e farão uma formação que lhes permite ingressar no ensino superior. Se não tiverem essa vontade, ingressam em circuitos de formação de natureza profissional e frequentam cursos de natureza profissional. Esta educação mais geral tem 4 variantes, como eu estava a dizer. Uma é dirigida ao ingresso ao ensino superior e depois 2 áreas, uma delas para a área mais comercial, com 3 anos de duração, outra para áreas da natureza mais tecnológica e ainda existe um outro programa, o quarto programa, que é um programa de preparação para a realização de exame de transição para o ensino superior. Isto é, os jovens durante 2 anos, aqui não durante 3 anos, mas durante 2 anos, preparam-se para poderem frequentar o ensino superior. Alguns dados, se calhar, curiosos é que nos últimos anos, cerca de 49% dos alunos do sistema educativo dinamarquês frequentam o ensino mais generalista. E 51% frequentam programas de formação profissional. Estamos a falar do nível de formação secundário. As turmas também diferem um pouco das turmas do nosso sistema educativo. O ensino público tem uma média de 20,2 alunos e no privado de 16,7.
O sistema público e o sistema privado de ensino na Dinamarca coexistem. As escolas têm autonomia financeira e agem de acordo com aquilo que são as políticas dos municípios, as políticas de ensino que os municípios estipulam. Ao nível do ensino superior, existem cursos de nível de bacharelato, existem cursos mais avançados em colégios e universidades e, obviamente, depois da qualificação do segundo nível de qualificação profissional, do nível de bacharelato, os candidatos podem frequentar outras formações que lhes dão um outro grau de formação. Ao nível da educação de adultos e formação contínua, existem estruturas que fazem a formação dos adultos e um dado curioso é que se a população adulta que frequentava estes centros de formação contínua há cerca de 5 anos rondavam a média dos 46, 47 anos, neste momento esta formação adulta tem uma média de idades na ordem dos 27 anos. Não deixa de ser interessante este dado curioso e que, de alguma forma, provavelmente responde às ansiedades que as pessoas têm no mercado de trabalho. Mas, pegando um bocadinho naquilo que são as dimensões do sistema de orientação escolar e profissional, o sistema que existe na Dinamarca, existem centros de regime jurídico privado que são responsáveis pela orientação escolar e profissional dos alunos na Dinamarca. Estes centros, sendo privados, contratualizam com as autoridades, num período de 4 anos, o trabalho que desenvolvem. E, durante esses 4 anos, apoiam diretamente os alunos das escolas que os solicitam, trabalham junto de escolas de ensino superior, nomeadamente tivemos a oportunidade de visitar o Centro Regional de Orientação do Instituto Politécnico Metropole em Copenhaga e possuem uma equipe que trabalha com os seus jovens nas escolas secundárias. Existem outros centros de orientação, tivemos também a oportunidade de visitar um outro centro de orientação situado a cerca de 40 quilómetros do centro, ou 40 minutos do centro de Copenhaga, um centro também privado, onde podemos verificar como se faz a orientação, no caso para uma escola onde estava inserido esse centro, e vimos os diversos técnicos que lá trabalhavam. Tivemos a oportunidade até de contactar com alguns desses técnicos e perceber, enfim, quais eram os objetivos do centro. Os objetivos são, em primeiro lugar, obviamente, ajudar os jovens a escolher o seu percurso educativo, tendo sempre em conta aquilo que são as necessidades sociais. Vimos também, enfim, o enfoque que é dado relativamente à necessidade de apoiar os jovens que não têm uma orientação, não têm uma formação e, portanto, há um certo trabalho de acompanhamento dos jovens, no sentido de lhes proporcionar formações que vão de encontro àquilo que são as suas expectativas, os seus interesses, mas também as necessidades. E há também uma espécie de avaliação daquilo que são as suas capacidades para melhor ajudar a identificar o seu percurso escolar. Um aspecto que eu gostaria de realçar desta visita que fizemos à Dinamarca foi, de facto, aquilo que se pode traduzir como a orientação à distância. Tivemos a possibilidade de ver na Dinamarca que está instalado um sistema que permite aos jovens contactarem técnicos, psicólogos e outros professores com conhecimentos na área da formação, do emprego, etc., que ajudam os jovens nas suas dúvidas. Esses técnicos podem ser contactados por telefone, SMS, e-mail,
videoconferência, e existem técnicos que trabalham, enfim, às vezes em sítios pouco comuns, como trabalhar em casa. Os técnicos trabalham em casa e, a partir das plataformas informáticas e do telefone, respondem às dúvidas que os jovens apresentam. Este é um trabalho que percebemos que é, sobretudo, um trabalho de informação, é um trabalho que presta um enorme serviço de informação aos jovens. Ele pode ser assistido por jovens, mas também pelos seus pais, pelos seus encarregados de educação, e tem como objetivo ajudar nas escolhas, ajudar nos percursos escolares e profissionais dos jovens. É um trabalho que tem tido algum sucesso, tem uma ideia muito interessante. Pensamos no Reino da Dinamarca, que tem distâncias e tem, enfim, se calhar condições climatéricas um pouco difíceis, e, portanto, é de facto, e é considerado pelos seus dinamizadores como, de facto, um sucesso em termos do trabalho que tem sido feito. Está a ser desenvolvido, os sistemas estão a ser aperfeiçoados e, de facto, vimos que, como, de facto, um bom exemplo de uma boa prática ao nível da orientação escolar e profissional. E é tudo, obrigado pela oportunidade. Muito obrigada também. E vou passar a palavra à doutora Maria João, que nos vai falar sobre a orientação à distância, que foi exatamente a temática que foi trabalhada na sua visita a Paris. Sim, obrigada. A experiência que tivemos em Paris foi também bastante interessante no sentido de se poder partilhar entre vários elementos da comunidade europeia experiências relativas a esta questão. Penso que de sublinhar que Portugal, na equipa que representou Portugal, pôde também partilhar as suas áreas fortes, portanto, as suas áreas de boas práticas no domínio da orientação, o que me pareceu algo bastante interessante. Então, a questão central desta conferência foi promover a reflexão e o conhecimento acerca de modalidades de prestação de serviços de informação escolar e profissional à distância. Ou seja, foi-se dando relevo aqui à importância da orientação e da informação ao longo da vida e foi, sobretudo, dada ênfase à informação e à acessibilidade da mesma, considerando-se imprescindível, a nível europeu, que houvesse uma modernização dos serviços de informação e também a sua adequação à era das novas tecnologias, com relevo nas novas formas de comunicar, sobretudo os jovens, nomeadamente os chats, as salas de chat, o Facebook, os SMS, o Skype, entre outros. Portanto, pretendeu-se, no fundo, modernizar a informação, fazendo um pouco uso das tecnologias utilizadas predominantemente pela população mais jovem. Considerou-se ainda relevante nesta temática a questão de que a missão de um serviço público é poder colocar ao serviço de todos esta informação, portanto, sendo que a mediação por parte de um profissional seria sempre fundamental. Ou seja, no fundo, a acessibilidade aos serviços e poder também alargar esta acessibilidade o máximo possível e durante nos tempos que, em alguns países, chegam a ser as 24 horas todos os dias da semana. Para alcançar uma resposta de qualidade em relação ao atendimento à distância, colocaram-se algumas questões e alguns desafios que os vários elementos presentes puderam pensar, que são, primeiro, como é que se operacionalizam e como é que se põe em funcionamento os serviços de informação à distância, depois, que estratégias é que se poderão utilizar para satisfazer as necessidades do utilizador e como é que se pode fazer para que este atendimento à distância, a informação e o atendimento personalizado, o aconselhamento pelo psicólogo de orientação sejam complementares e de qualidade. Como é que se mantém a qualidade simultaneamente a esta necessidade da acessibilidade e do alargamento, no fundo, a quantidade. Portanto, foram questões a refletir por todos os países presentes e também serão questões a refletir pelos psicólogos especializados nesta área de intervenção, porque entendemos todos os que estivemos que ainda há muito trabalho a fazer neste domínio. Num determinado momento,
da conferência, sobretudo pelo grupo francês, foi exposta claramente a noção e sublinhada a noção da diferença entre a informação e o aconselhamento. Ou seja, sendo que se colocam algumas reservas sobre o aconselhamento à distância, nomeadamente se se pode considerar um verdadeiro aconselhamento aquele que acontece em modalidades online ou à distância. E se for considerado um aconselhamento, em que condições, com que linhas orientadoras e com que precauções. Portanto, eu penso que esta linha de diferenciação entre o que é a informação à distância e o que é o aconselhamento pareceu-me bastante pertinente e muito importante de sublinhar. Em todos os exemplos que foram dados, em termos práticos, foi sempre salientada a importância e a imprescindibilidade do papel do psicólogo conselheiro de orientação. Portanto, este foi considerado o técnico especializado nesta área e, portanto, a sua atuação é central e indispensável para a qualidade do serviço prestado, e os sistemas de informação à distância estão a ser implementados em alguns países mais rapidamente do que em outros, preconizando-se sempre um espaço de atendimento pessoal com o psicólogo conselheiro ou um espaço de atendimento online pelo mesmo. Estão a ser criados salões virtuais, onde há conferências, onde há informação sobre o sistema educativo. Estão a ser criados links para escolas, universidades, que dão acesso a locais virtuais, onde os jovens colocam perguntas e falam diretamente para as próprias escolas, para universidades ou para uma sala de chat. Em qualquer das situações, estará sempre designada uma pessoa que está disponível para responder. É um sistema que está a começar a ser implementado, que tem melhorias, obviamente, a inserir, mas que começa a ter algumas virtualidades. Também existe a possibilidade de aceder por Skype, aos chats, ou SMS, ou determinados links específicos, como já referi, a técnicos que dão informações ou esclarecem dúvidas que os jovens colocam. Por exemplo, em França, temos o centro, um dos exemplos foi o Centro de Informação da Comissão Franco-Americana Fulbright, que dá um apoio aos jovens franceses que pretendam estudar nos Estados Unidos e, por isso, possuem um local próprio para sessões de esclarecimento presenciais e um local virtual, ou seja, uma sala de chat onde grupos de jovens vão colocando questões e o técnico do centro, designado para o efeito, esclarece e orienta as conversas sobre o tema no chat. Foi possível, sobretudo em modalidade de ateliês, colocar algumas questões, porque a parte rica desta conferência e destes ateliês foi podermos partilhar as experiências dos vários países e as diferenças, de facto, dos vários países, podendo cada um aportar as suas áreas fortes e as suas áreas interessantes para poder melhorar um sistema globalmente. Aqui algumas considerações que se fizeram foi que se considerou que o tema em análise é muito pertinente, é de facto necessário melhorar e agilizar a acessibilidade à informação, o que implica sistemas integrados de informação, mas também profissionais qualificados na área para que a intervenção seja adequada paralelamente a uma adaptação a uma realidade do século XXI, no que concerne aos meios utilizados pelos jovens para comunicar, para explorar a informação. Ou seja, entendemos que é muito importante esta adequação, este ir ao encontro da nova realidade, mas não nos esquecendo que apenas esse encontro vai melhorar a qualidade do serviço prestado. Teve-se também em consideração algo muito importante e que relevou a forma como em Portugal se encara a orientação escolar e profissional, que será um exemplo a poder ser seguido por outros países, nomeadamente porque a orientação escolar dos jovens aqui em Portugal não é igual à informação. E o processo de informação no sistema que nós utilizamos e que podemos partilhar lá deve fazer parte integrante de um todo no processo de orientação. Portanto, como sabemos, partilhamos muito isto, a nossa concepção de que o desenvolvimento vocacional faz parte integrante do desenvolvimento pessoal e, por isso, quando estamos a falar de orientação, não estamos a lidar com um problema de falta de acesso à informação. Este problema pode ser um dos problemas, mas é apenas um problema que poderá ser residual.
mas estamos a falar, muitas vezes, sobretudo nos jovens, de gestão e integração da informação, estamos a falar de construção identitária, estamos a falar de construção de um projeto de vida, de ajuda ao processo de tomada de decisão, entre outros aspectos. Ou seja, no fundo, estamos a falar de criarmos condições para termos jovens envolvidos, motivados, envolvidos na construção do seu projeto escolar e profissional, do seu projeto de vida e também de futuros adultos motivados com o seu percurso profissional, motivados para construir e mobilizar competências e capacidades num processo dinâmico de gestão da sua carreira e, necessariamente, claro, motivados para aprender ao longo da vida. Partilhamos ainda estas questões, sublinhando que a orientação escolar e profissional feita de forma adequada por psicólogos especializados na área será um contributo inequívoco para contribuir para pessoas com recursos adequados para lidar com as suas diversas tarefas de desenvolvimento vocacional nos seus diversos momentos de vida. Relembramos o Savicas, que é do conhecimento de todos os que trabalham neste domínio, em que ele sublinha que a maturidade vocacional é um construto psicossocial e a adaptabilidade à carreira é entendida como um construto psicológico que traduz a disponibilidade e os recursos do indivíduo para lidar com as tarefas de desenvolvimento vocacional e são inequivocamente o domínio da psicologia vocacional estas questões da tomada de decisão. Ou seja, os modelos de decisão centram-se nos processos psicológicos e nas situações específicas que condicionam as escolhas dos indivíduos, sabendo-se também que as emoções têm um papel preponderante e são indissociáveis no processo de tomada de decisão. Pensamos que estas questões que levamos um pouco para esta conferência foram bastante importantes. Relembramos também aqui um professor que foi um dos precursores da implementação do atual Serviço de Psicologia e Orientação da tutela do Ministério da Educação, que foi o professor Bartolo Paiva Campos, da Faculdade de Psicologia da Universidade do Porto, que referia que a prática psicológica pode ser considerada como um processo de ajudar as pessoas, por meios psicológicos, a confrontarem-se construtivamente com a tarefa de existir ou com as várias tarefas exigidas pelo desenvolvimento humano. E sendo assim, nunca faria sentido e não faz sentido para nós que haja uma separação entre a informação e a orientação e muito menos institucionalizar esta separação em profissionais e serviços distintos. Pensamos que em Portugal nós consideramos ter esta agregação, sendo que é de facto necessário e importante desenvolver e agilizar os serviços de informação. Assim, consideramos, foi unânime considerar nos grupos onde trabalhamos que devem ser mantidas condições adequadas para que o serviço prestado dê bons frutos, seja também ele adequado, com impactos pessoais e sociais construtivos no presente e no futuro. A orientação deve ser feita por psicólogos especializados e, quando for dirigida a jovens, deve ser um serviço pessoal e próximo, contextualizado, como qualquer intervenção de um psicólogo, porque a distância não é compatível com a intervenção de âmbito psicológico, sendo expectável que a distância pode conduzir a diagnósticos erróneos e desadequados e, portanto, também uma procura de soluções, também elas naturalmente desadequadas. Entendemos que desenvolver formas de informação à distância é muito importante, encontrar os meios próximos do mundo dos jovens para facilitar o acesso à informação é muito importante, agilizar e integrar as informações é importante, mas também o é não nos esquecermos de que estamos a lidar com pessoas e de que a relação pessoal é insubstituível e precursora de saúde mental, de um desenvolvimento psicológico saudável. Assim, trazemos desta conferência exemplos de formatos de informação interessantes, que deverão ser uma área a acrescentar à intervenção no domínio da orientação vocacional, mas também trouxemos o orgulho e a certeza de que o Ministério da Educação e Ciência em Portugal poderá ter neste âmbito um importante exemplo ou contributo a dar a outros países da Europa, divulgando o modelo de intervenção que existe atualmente, sob a sua tutela, de onde ressalta um serviço de orientação presencial, próximo, contextualizado, de elevada qualidade, garantido por psicólogos especializados e que conflui de forma integrada com as restantes estratégias educativas para formar jovens interessados, envolvidos, aprendentes e inteligentes. Obrigada. Muito obrigada também, doutora Maria João. Resta-me agradecer aqui aos nossos dois colegas
e agradecer a todos a vossa presença e até um próximo webinar. Webinars DGE. Direção-Geral da Educação, Ministério da Educação e Ciência. Divulgação de projetos, iniciativas e boas práticas na educação portuguesa.